O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum daqueles que confiam nele será desolado. Graças e paz, queridos. Vamos colocar em pé, vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela noite que o Senhor nos concedeu, por esse dia que o Senhor nos permitiu desfrutar. E agora, Deus, olhando para trás, nós te damos graças, Senhor, nessa expectativa de que elas nos façam lembrar da tua companhia. Obrigado, Senhor, porque nós temos ouvido os teus passos. Eles têm, ó Deus, aqui nos direcionado. Nós pedimos a Ti que possamos Te acompanhar, Senhor, em todos os dias das nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã, que possamos ser aqui, ó Deus, edificados, fortalecidos e que possamos perseverar, Senhor, servindo a Ti. Toma o Teu povo, toma a Tua igreja que se reúne agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus 6, a partir do verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo é o capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus é o livro, capítulo é o capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito mais melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquei ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra que repete muito aqui, essa ideia da ansiedade, da preocupação pelas posses, pelos bens. E essa palavra, ela sempre repete aqui o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Como o Salmo também declara, o Senhor prepara o nosso pão quando nós estamos dormindo. Essas preocupações, elas são reais, né? A comida, o vestuário, mas nós somos desafiados pelo Senhor Jesus a descansar em Deus, aquele que veste o lírio, aquele que preserva a vida dos pássaros, aquele que reina sobre o cosmos, ele cuida de nós. Eu desafio você a se lembrar disso.
a lançar todas as suas preocupações e ansiedades sobre o Senhor, como diz o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor nos desperte então para essa confiança sobre o cuidado de Deus. Eu desejo então agora nesse momento trazer alguns comunicados, né? Então hoje à noite o pastor Reginaldo vai estar conosco, tá? Ele veio participar do casamento de Jaine, está aí, então à noite vai estar trazendo a palavra. Na semana nós vamos ter as nossas atividades normais e eu desafio os irmãos então a estarem presentes, ok? Nós vamos agora passar para o nosso momento de missões. Bom dia. Vamos orar para vir irmãos na igreja, né? Principalmente nos domingos. Eu queria que os irmãos sumiu meu papel aqui, gente, peraí. Queria que os irmãos falassem comigo o tema e a divisa. A divisa se encontra lá em 1 João 4,19, de missões nacionais. O tema é Porque Ele me amou. Vamos falar? Nós todos juntos. Porque Ele me amou. A divisa lá de 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ouvir e ver um vídeo que vai falar sobre a ênfase da multiplicação que nós vamos ter nessa campanha de missões. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, que Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de missões nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai, e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos em Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguari, uma cidade de próximo. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nessa cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse com a visão de igreja multiplicadora,
nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Tavares com o projeto de Jiu-Jitsu, e aqui no Mundo Bim nós temos o projeto para as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mundo Bim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Mancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com o PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras, e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi uma bênção, porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Tavares. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar os locais. Hoje eu pergunto para ele: ei, missionário, como é que está? Ele diz: o jeito de treinar, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque é árduo o desejo de fazer algo, porque foi Deus que impulsou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Amém, né? Eu não sei com vocês, mas quando eu assisti e ouvindo agora esse vídeo, meu coração fica assim: o que eu tenho feito? O que eu tenho feito é muito pouco. A gente viu como que uma vida salva, realmente salva, de pessoa interessada em que a palavra de Cristo vá além das 4 paredes que ele convive, que foi o Edmilson, que falou do amor de Deus para o missionário Ítalo, que falou do amor de Deus para tanta gente, que faz um trabalho grande, com coisas simples, que a gente conhece. Nós falamos tanto, né, no ano passado, sobre multiplicar, sobre pequenos grupos, sobre levar o amor do Senhor aos nossos vizinhos, aos nossos colegas. É a mesma coisa que nós precisamos fazer aqui. É um trabalho simples, mas um trabalho que é eficaz quando nós fazemos de coração, entregamos realmente o nosso amor ao Senhor e nosso amor às almas que estão perdidas. Demonstramos isso através das nossas vidas. Eu acho que isso é que impacta a vida do nosso próximo. Então, que essa palavra de multiplicação, de necessidade de multiplicação, que todo crente deve ter, fale ao coração dos irmãos nessa manhã. Eu queria que a gente estivesse orando para que a nossa igreja despertasse nessa questão da multiplicação mesmo, para que todos nós pudéssemos olhar para dentro de nós e entendêssemos que somos parte dessa engrenagem da nossa igreja aqui em Caxité, para que a cidade de Caxité venha conhecer o amor do Senhor de forma mais profunda, né? Ou venha conhecer, talvez alguns ainda nem conhecem, ou nunca nem ouviram falar desse Deus, desse Jesus que salva. Vamos nos colocar de pé, já que somos tão pouquinhos agora de manhã. E eu queria que um irmão voluntário estivesse orando pelo despertamento da nossa igreja, para que cada um de nós
visse essa necessidade de ser um multiplicador e outro irmão estivesse orando pelas necessidades do campo do Brasil, né? O Brasil necessita do amor do Senhor. Nós todos sabemos disso. Aquele irmão que sentiu no coração de estar orando pelo Brasil, levante-se em oração, e outro pelo despertamento da nossa igreja. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui reunidos. Obrigado por o Senhor nos permitir estar aqui, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que foi ouvido aqui neste momento, Pai, pelas palavras desse momento missionário. Ó Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que esteja tocando os nossos corações, despertando a tua igreja, Pai, para fazer a tua obra, para falar do teu amor, Jesus. Em qualquer momento, Senhor, como um ato simples, Senhor, só de falar, Senhor, só de convidar, Senhor, para vir à tua casa, Senhor. Ou qualquer oportunidade que tiver de falar um pouquinho, Senhor, do seu amor, para estar atingindo pessoas para ti, Jesus. Que esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor, despertando mesmo, Senhor, em cada coração, Senhor, essa vontade, Senhor. Esteja nos dando força, Senhor, revigorando, Jesus, a nossa fé também, Jesus, fortalecendo os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque um dia tu nos escolheste, ó Pai, para sermos, fazer parte do povo do Senhor, ó Pai. Tu nos escolheste para ser ovelhas do teu Pai, Senhor. Esse que assim estamos, ó Pai, buscando a cada dia ser alimentado pela tua palavra e sermos despertados pela presença do teu Espírito em nós, ó Pai, para que nós possamos sempre estar anunciando o teu reino. E por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor dê sempre a condição para que esse teu servo que tenha a disposição, ó Pai, de anunciar o teu reino. Esse que busca, Pai, resgatar a vida das trevas, trazendo para a verdadeira luz, que busca, Pai, se preocupar com o crescimento do teu reino, que esteja abençoando a cada um, Pai, dando, Pai, a condição de eu, como filho da terra, anunciar em todos os países, falar a todos os povos, em todas as línguas, Pai, este Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho que não temos o que vergonhar, porque é o poder de Deus, Pai. Que esse Evangelho seja anunciado de maneira que todos tenham a oportunidade de ouvir, e muitos tenham a crer e converter seus corações ao Senhor, Pai. Abençoe os teus servos, Pai. Dê a condição, Pai, deles sempre a palavra, meu Deus, para entregar a transformação de vida, Pai. E que o Senhor esteja abençoando eles na ida, Pai, na semeadura da tua palavra, que é a tua palavra, mas sempre também preparando os corações dos que haverão de ouvir, para que eles sejam sedentos, Pai, para ouvir, não venham endurecer seus corações, mas abrir, Pai, e receber e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas desperta-nos também, ó Pai, para ser os sustentadores dessa obra. Dá-nos condições, ó Pai, de mantermos o sustento da tua casa, para que eles sejam pastores, sejam missionários, evangelistas, voluntários, tenham, sim, ó Pai, a condição de trabalhar no crescimento do teu reino. E que a tua glória, a tua paz, venha sobre a nossa vida, Pai, hoje e tudo sempre, que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, eu queria que a gente estivesse cantando o hino da campanha. Sua graça encontrais, eu
Nós vamos agora para o nosso momento de mordomia, lembrando que as Escrituras nos ensinam, trazem todos os dízimos à casa do tesouro. Nós louvamos a Deus então, porque Deus tem nos abençoado. Nós vamos então agora adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu convido já os irmãos da adoração para se posicionarem, aqueles que vieram preparados ao som do primeiro cântico poderão vir apresentar, mas antes eu quero orar por você. Soberano Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos aqui a vida do teu povo, aqueles que têm se oferecido em teu altar para adorar, para servir. Obrigado pela campanha de missões, que o Senhor nos desperte mesmo para amar, para compartilhar, para multiplicar a tua palavra, Senhor. E agora apresento nas tuas mãos os irmãos que vieram preparados para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor superabunde sobre a vida deles as bênçãos dos céus, e que o Senhor Deus nos dê sempre esse privilégio, Deus, de adorarmos o Senhor com tudo que temos e somos. Abençoe, Deus, esse momento, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia a todos. Vamos nos colocar de pé, adorar o Senhor. Os que vieram preparados para dizimar e ofertar, enquanto a gente canta, os irmãos podem fazer, certo?
todas. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem, peça aí agora. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor de novo está subindo. Eu estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo.
queremos te agradecer por essa manhã aqui na tua presença, Deus. Oh Deus, leva-nos além, Senhor. Não importa o nível de relacionamento que nós temos contigo, mas sempre podemos ir além, Deus. Há uma distância muito grande da nossa condição atual para a condição de varão perfeito, Deus. Nós temos que buscar esse alvo em nossas vidas, de nos aproximar, de nos parecer cada vez mais com o Senhor. Oh Deus, tira todo o comodismo de nós, Senhor, toda displicência. Leva-me além. Amém. Louvamos a Deus pelo ministério de adoração da nossa igreja. Muito bom a gente estar louvando o Senhor, né? Um é maravilhoso. Nós vamos então continuar aqui nessa manhã meditando a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 25. Mas antes vamos orar, vamos apresentar diante de Deus aqueles que necessitam dos cuidados do Senhor. Você que gostaria de apresentar alguém também, se coloque em pé. Você que precisa também dos cuidados de Deus sobre a sua saúde ou outra coisa, se apresente ao Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, livra-nos, ó Pai, aqui das aflições que tem em nossos corações quanto às coisas terrenas, Senhor, as coisas desse mundo. Nos ajude, Senhor Deus, em nossa jornada, Senhor. Que possamos experimentar a Sua companhia, Senhor. Seja a sombra, ó Deus, nos dias quentes. Seja, ó Deus, o fogo nos dias frios. Mantenha-nos, ó Deus, firmes, ó Pai, olhando firmemente para a rocha da nossa salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Contempla-nos, ó Deus, com a Tua presença. Contempla-nos, ó Deus, em nossas causas. Socorre-nos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, esses homens e mulheres de Deus que se apresentam perante Ti. Nós somos incapazes aqui de prescrutar aqui as intenções que os fizeram se levantar, mas sabemos que o Senhor, ó Deus, conhece, ó Deus. Por isso, Senhor, socorre-nos, ó Deus. Que possamos nos refugiar em Ti. Seja o nosso castelo forte, o nosso porto seguro. Seja, ó Deus, aqui o nosso general em nossas batalhas, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. E aqueles que já encontraram, por favor, abram a palavra de Deus no Salmo de número 25. Salmo de Davi. Desde o Salmo 21, nós estamos aqui trabalhando alguns salmos que vão falar aqui também e apontar para a pessoa de Jesus. Nós estamos aqui trabalhando o primeiro livro, né? Então, quando nós terminarmos o primeiro livro de Salmos, lembrando que Salmo ele é um livro como um todo, mas nós, quando estudamos, aprendemos que são 5 livros. São salmos de cânticos, são orações, são lamentações que são apresentadas. E esse salmo aqui, número 25, ele é chamado lá
termo que é dado para ele é um salmo de lamento individual. Então é um salmo de Davi em que ele está aqui apresentando ao Senhor aqui a sua confiança, porque o Senhor o ajudou e o socorreu, e vocês vão ver aqui onde é que o Senhor o socorreu. Salmo de número 25. Eu leio e vocês vão acompanhando aí. O salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo o meu ser. Outras versões dizem: a ti, Senhor, elevo minha alma. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade. Ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia, e recorda-te da tua graça, que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim, conforme teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores ele reensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça e instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Vamos orar? Deus Santo, Deus amado, obrigado por tua palavra, que ela possa agora também nos instruir aqui a seguir os passos do teu servo Davi, o homem segundo o teu coração. Que o Senhor, ó Deus, também possa nos ajudar aqui em nossas jornadas a confiar totalmente e exclusivamente no Senhor. Que o Senhor, Deus, seja aqui de fato a luz em nossos caminhos. Que a tua palavra seja aqui a nossa bússola, Senhor. Nos ajude aqui a não sermos conduzidos por homens, mas por Jesus Cristo nosso Senhor. E que a tua palavra, Senhor, seja de fato para nós a revelação final e especial do Senhor. Que nós não vamos procurar aqui, Senhor, aquilo que os homens dizem, mas o que tua palavra diz. Escreva, Senhor, a tua palavra em nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amados, então vocês perceberam que esse salmo não termina no verso 10, mas nós vamos apresentar tão somente esses 10 primeiros versículos aqui desse salmo. Como eu já disse, é um salmo de lamento do indivíduo. Começa com um louvor, mas depois ele apresenta um lamento. Ele apresenta então aqui a sua queixa perante o Senhor. Nesta manhã eu quero trabalhar com vocês essa grande ideia. O Senhor dá àqueles que confiam nele sua direção e perdão. Deus dá àqueles que confiam nele sua direção e perdão. Deus dá. Deus dá para aquele que busca direção e perdão. Isso é importante porque nós observamos aqui nesse salmo Davi clamando ao Senhor por essas coisas. Nós estamos em dias difíceis e terríveis em que nós precisamos também buscar direção e perdão aqui da parte de Deus. Mas agora vamos observar especificamente esse texto. O texto então começa aí nessa primeira seção, eu quero dividir aqui em 3 também, do verso 1 ao verso 3, do verso 4 até o verso 7 e do verso 8 ao verso 10. No verso 3, do verso 1 até o verso 3, nós temos aqui Davi, ele pede a Deus que não o frustre, faça os inimigos, pois no Senhor ele confia. Ou seja, Davi diz assim: Senhor, que eu não seja envergonhado. Essa frase que aparece muito no verso 3. Que eu não seja frustrado, porque eu confio no Senhor. Olha o verso 1. Ele diz assim: ó meu Deus, eu confio em ti. Ele diz ainda, perdão, que eu li o verso 2. O verso 1 diz assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. A ti, Senhor, eleva o meu ser. Ou seja, mais uma vez Davi está aqui entregando-se a Deus, confiando em Deus.
O verso 1, então, ele começa louvando: a ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Esse é o cântico aqui do verso 1. A ti, Senhor, eu te entrego. Isso tem tudo a ver com o verbo crer no Novo Testamento. A palavra crer significa realmente entregar-se, mergulhar. Quando alguém diz eu creio, ele diz eu estou entregue, totalmente entregue àquilo que eu professo acreditar. Então Davi está aqui louvando a Deus, e ele começa cantando ao Senhor, já declarando então que ele está totalmente entregue, consagrado ao Senhor. Depois ele diz assim, verso 2 que eu li: ó meu Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, não me deixes que eu seja envergonhado, não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. Essa expressão da vergonha aparece no verso 3 também mais uma vez, justamente com essa ideia. Davi está pedindo ao Senhor que ele não seja frustrado, que ele não seja frustrado. Mas a declaração ela é positiva: eu confio no Senhor e não serei envergonhado diante dos meus inimigos. Vamos lembrar aqui um pouquinho da história de Davi. Vamos fazer aqui um flashback. Quem foi o primeiro inimigo? Quem foi o primeiro inimigo que Davi lutou, que Davi teve contato? Nós lembramos lá quando Davi cuidava das suas ovelhas. Ele esteve lutando com um urso, com um leão. Nós lembramos ele contando essa história. Depois nós lembramos de outro inimigo que Davi enfrentou, Golias. Nós lembramos também de outro inimigo que Davi enfrentou depois disso, Saul. Depois nós, seguindo a história de Davi, nós temos um filho de Davi que se levanta contra ele, Absalão. É um dos irmãos de Absalão. Ele comete algo terrível contra uma meio-irmã, uma irmã por parte de pai. Ele a violenta e Absalão fica revoltado com aquela situação. Ele mata seu irmão e por causa disso ele vai para o exílio. Depois de um tempo em seu exílio, ele volta e ele começa então a articular ali uma tomada do governo de Israel. Olha, nós também temos os filisteus que se levantam contra Davi. Então são diversos os inimigos que se levantam aqui. E aí Davi diz então: ó meu Deus, eu confio em ti, não me deixes que eu seja envergonhado, não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. É interessante. Esse texto é algo maravilhoso, porque no verso 2, essa palavra eu confio em ti, ela traz a ideia de que quando Davi olha para trás, ele confiou, no presente ele está confiando, e amanhã ele também irá confiar no Senhor, de que seus inimigos não irão triunfar, e de que ele não será envergonhado. Mas é interessante, qual é a base dessa confiança aqui de que seus inimigos não irão triunfar sobre Davi? Quando Davi, ali em Samuel, em 1 Samuel, ele vai ao acampamento dos israelitas. Eles estão ali em luta contra os filisteus. Chega lá, ele ouve a história de Golias. Ele diz então, ele se apresenta então a Saul, e Saul olha para ele, aquele jovem, e fala assim: quem é esse rapaz para poder enfrentar Golias? Ele fala: olha, eu enfrentei leões e ursos. E ele fala: o Senhor os entregou em minhas mãos. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz: você vem comigo, vem contra mim, com a sua lança, com as suas armas, eu vou em nome do Senhor. Quando Davi vai enfrentar os seus outros inimigos, e Davi repete essa canção também, esse louvor: o Senhor é a minha força, em ti eu confio. Então veja que a base da confiança de Davi era o Senhor, era a confiança em Deus, é uma confiança em Deus. Ele seguia contra os seus inimigos porque o Senhor lhe concedia vitórias.
Lá em 2 Samuel 8, 14 e 15, diz assim, sobre um pouco a história de Davi, diz assim: em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe concedia vitórias a Davi em todos os lugares onde decidia atacar. 2 Samuel 8, 14 e 15. Então veja que Davi, aqui nós vemos esse contexto, o Senhor dava a ele vitórias. Davi nunca achou que era a força do braço dele que trazia algo para ele, mas o Senhor. E diante de todos os seus inimigos, quando Saul, por exemplo, morreu, e Davi, em 5 ocasiões, Saul poderia ter matado Davi. O Senhor livrou Davi. Em 2 ocasiões, Davi poderia ter matado Saul. Uma delas, por exemplo, na caverna. Mas na ocasião, em momento algum, Davi decidiu fazer algo por suas próprias mãos. É por isso que ele fez aquela declaração, né? Que ele não iria tocar no ungido do Senhor. Então Davi entendia que o Senhor iria dar a vitória sobre Saul. E em momento algum ele decidiu dizer: ó Senhor, você não está fazendo nada na minha vida contra o meu inimigo, deixa eu dar um jeitinho aqui. Em momento algum Davi tomou para si essa decisão. Ele confiou que o Senhor iria dar vitória sobre o seu inimigo. Nós ouvimos aqui, lemos um pouquinho também da história de Davi com Absalão. Por exemplo, Davi sai de Jerusalém fugitivo, humilhado. Vocês lembram aqui do contexto em que ele foi amaldiçoado? Mas Davi disse a mesma coisa também. O Senhor, ele confiou no Senhor, que o Senhor iria tratar ali de Absalão. E de fato o Senhor então concedeu todas as vitórias de Davi. É por isso que Davi está cantando aqui no verso 1 e no verso 3, apresentando aqui justamente esta ideia. Davi pede a Deus que Deus não envergonhe diante dos seus inimigos, ou que ele não seja envergonhado, porque ele confia no Senhor. Davi então pede a Deus que ele não frustre, faça os inimigos, pois no Senhor ele confia. Pois bem, pastor, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Nós seguimos a esse mesmo Deus, o Senhor. Diante de todos os inimigos de Davi, o Senhor lhe concedeu vitória. O Senhor não permitiu com que o seu servo fosse envergonhado. Isso não é triunfalismo, é a palavra de Deus, irmãos. Os nossos inimigos, ainda que a gente não gostaria de ter inimigos, né? Mas a gente tem o próprio inimigo das nossas almas, outras pessoas que não gostam de nós. O Senhor não permitirá que nós sejamos envergonhados. Mas agora aqui também há uma inferência aqui muito interessante. Você sabe também a história de uma outra pessoa que Deus concedeu diversas vitórias, e que Deus não permitiu que os seus inimigos triunfassem sobre ele. Essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra, por favor, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. E é interessante que ali na cruz, ali no Getsemane, Jesus orando, ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está fazendo ali? Ele está citando os salmos. Ele está apresentando ali o seu lamento, mas mesmo assim está confiando. Olha o que 1 Coríntios 15 diz. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Olha, Jesus o primeiro. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Portanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade, da sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus.
o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Estou falando de Jesus. Jesus igualmente triunfou diante dos seus inimigos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha o verso 26: e o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo, nosso Senhor, também confiou plenamente no poder de Deus, e agora nós vemos aqui essa declaração que Ele também venceu os seus inimigos. E essa é a nossa confiança, irmãos, não somente no Deus de Davi, mas no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo também diz que nele somos mais que vencedores. Davi pede então no verso 1 ao verso 3, pede ao Senhor que ele não seja envergonhado, porque ele confia. Você também quer vencer? Confie no Senhor. Se entregue a Ele. Verso 1: eu elevo ao Senhor, eu entrego ao Senhor a minha alma. Aqueles que confiam no Senhor e no seu Filho vencerão os seus inimigos. A segunda sessão desse texto começa aí no verso 4. Do verso 4 até o verso 7, nós vamos ver aqui agora Davi clamando a Deus por direção e perdão. E por que Davi está pedindo essas coisas? Porque ele confia. Então, na primeira sessão, verso 1, Davi está ali crendo que ele não vai ser envergonhado porque ele confia. E agora, nessa segunda sessão, do verso 4 ao verso 7, ele vai pedir direção e perdão, porque ele confia também, porque ele está confiando no Senhor. Então diz assim o verso 4: lembra ao Senhor das tuas tenras misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua misericórdia. Lembra-te de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. O que Davi está falando com isso? Lembra e depois não lembra. Primeiro, Davi, claro que o Senhor não é homem aqui para se esquecer, mas Davi está aqui pedindo. E baseado em que? Na misericórdia do Senhor, verso de número 6. Lembra, ó Senhor, das suas misericórdias. Na verdade, quem precisava lembrar aqui somos nós. Quem precisava lembrar aqui é Davi. Por isso, diante da misericórdia do Senhor agora, diante da graça do Senhor, ele suplica ao Senhor. Ele vai pedir mais à frente a direção do Senhor. Nós vemos aqui no verso 5 ele dizendo isso. Olha o verso de número 4: mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em ti eu espero todo dia. Davi está dizendo ao Senhor: direciona a minha vida, direciona os meus passos, conduz-me, Senhor, porque eu confio na tua misericórdia. Verso 6. E agora o verso 7, ele suplica por perdão. Esse não te lembres aí, não te lembres dos meus pecados, dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua misericórdia. Verso 6, misericórdia. Verso 7, misericórdia. A base então do perdão que Davi busca aqui é as misericórdias do Senhor. Nós podemos também, irmãos, sermos conduzidos aqui
em perdão, em graça, porque o Senhor atende. O Senhor ouve os nossos pedidos. Nós vemos aqui nesses versos aqui as bases de um coração quebrantado, porque ele reconhece seu pecado. Ele declara: não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. Coração quebrantado é um coração que reconhece seus pecados e se volta para o Senhor. Então, nessa sessão, Davi pede a Deus para que Deus mostre os seus caminhos, para que Deus o perdoe, porque ele confia na salvação e na misericórdia de Deus também. São palavras aqui que são repetidas nessa sessão. A última sessão é apresentada aqui no verso 8 ao verso 10, e aqui Davi, ele vai aqui louvar a Deus e expressar então o seu louvor em confiança no caráter misericordioso e na sua aliança com Deus. Olha o que diz o verso 8: bom e reto é o Senhor, portanto ele ensinará aos pecadores o caminho. Os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia, verdade para os que guardam seu pacto e seus testemunhos. Olha que declaração maravilhosa. Então Davi está aqui agora louvando a Deus. Esse louvor é um louvor de confiança no caráter misericordioso e na aliança de Deus. Davi então agora está agradecendo a Deus de fato aqui, porque o Senhor tem sido misericordioso com ele. E Davi então está apresentando aqui as bases dessa confiança no caráter misericordioso de Deus, mas também na aliança. Ou seja, Senhor, eu te louvo porque o Senhor está me conduzindo, e as bases então da minha confiança em Ti aqui é a Tua misericórdia e a aliança. Esse salmo é um salmo maravilhoso porque nos mostra igualmente isso. Nós precisamos confiar na graça e misericórdia do Senhor e também na aliança de Deus, e isto aqui agora nos remete então a Jesus Cristo, porque esta foi a aliança de Deus com Israel, e em Jesus nós temos a aliança de Deus conosco. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos apresentamos a Deus e nós clamamos por seu perdão, nós alcançamos, mediante não o sangue de bodes e carneiros, como no contexto aqui de Davi, nós alcançamos o perdão de Deus mediante o sangue do Cordeiro. Por isso nós confiamos nessa aliança que foi feita, na aliança feita por meio de Jesus ali na cruz. O verso 9 diz assim: os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará seu caminho. Nós seremos conduzidos no juízo por Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele tem nos ensinado o seu caminho. Quando Davi diz aqui que todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam o seu pacto e seus testemunhos, Davi nos desafia aqui a guardar também a aliança. Mas a aliança agora que nós devemos guardar é a aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele venceu os seus inimigos, e por meio da fé em Jesus Cristo nós alcançamos perdão para os nossos pecados. E agora, confiando em Jesus Cristo, Ele direcionar as nossas vidas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Ou seja, ninguém irá seguir no caminho até o Pai senão por Jesus. É esta aliança que nós devemos guardar. Você tem confiado então em Jesus Cristo? Porque Ele
não te abandona e não permitirá que você seja envergonhado diante dos seus inimigos. Por meio dele, por meio da graça que há em Jesus, nós podemos alcançar perdão e sermos aceitos diante de Deus. Por meio de Jesus, confiado no caráter misericordioso de Cristo Jesus, podemos aqui manter a nossa aliança. Que possamos então nos revertir de Jesus cada vez mais, e que Jesus Cristo de fato seja o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Amém? Soberano Deus, nos revista cada vez mais de Jesus Cristo. Que os nossos corações sejam corações semelhantes ao coração do teu servo Davi, que depositou sua total confiança em Ti, diante das lutas que enfrentamos, dos inimigos que se levantam contra nós. Seja, Deus, a nossa força, Pai, e nos conceda a vitória. Ó Deus, nós elevamos a Ti as nossas almas. Que o Senhor seja o nosso abrigo nos dias de temporal. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso castelo em dias de batalhas e guerras. Que o Senhor seja, ó Deus, aqui presente em nossas vidas por meio de Jesus, e que por meio de Jesus alcancemos, ó Deus, cada vez mais a confiança em Ti. Nos ajude, Senhor, a descansar totalmente em Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para a